Olá, graça e paz. Nós estamos aqui para refletirmos na palavra de Deus mais uma vez. E hoje, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 28, a Bíblia diz: a notícia disso chegou a Joabe, e como tinha sido partidário de Adonias, embora não de Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e buscou asilo, agarrando-se aos chifres do altar. Essa é a história do general do exército de Davi, Joabe, que agora se tornou um partidário, na usurpação do trono por parte de Adonias. Nós temos a tendência a pensar e a dizer: não é minimamente provável que eu, depois de passar pela maior crise da minha vida, agora me volte para as coisas do mundo. Nós temos a forte tendência de pensar: agora passamos por essa ameaça que tão de perto nos levou a ter um tempo mais com Deus. Então não é provável que eu, depois de passar por isso, me volte para as coisas do mundo. Mas aí é onde mora o perigo, porque nós não podemos pressupor de onde virá a tentação. O perigo, ele sempre está nas coisas menos prováveis. Depois de uma grande experiência espiritual, é que as coisas menos prováveis começam a entrar em cena rasteiramente, sutilmente. Pode ser que elas não sejam fortes nem dominantes em nossa vida, mas estão ali. E se não estivermos precavidos, elas nos farão tropeçar. Pessoas que não tinham a mínima tendência para a corrupção, para o ganho, para o lucro, agora na volta, para o lucro corrupto, agora na volta para as coisas, para a normalidade, pode ser tentado. Pessoas que achavam que estavam tão fortes na fé, um tempo que teve que ficar sem ir à igreja, também mostraram certa tendência e fraqueza na fé. Esse foi o caso do general do exército de Davi. Joabe passou na grande prova de sua vida. Ele permaneceu absolutamente leal a Davi durante seu reinado. Não foi atrás do fascinante e ambicioso Absalão, quando Absalão deu golpe de estado em seu pai. Mas ainda assim, Joabe, nesse texto que nós lemos, perto do fim da vida, desviou-se e seguiu o fraco e covarde Adonias, quando Adonias tentou usurpar o trono do pai. Se você se manteve e ainda está se mantendo fiel a Deus em grandes e intensas provações, agora mais que nunca deve manter cuidado com as ameaças ocultas. Permaneça sempre alerta, pois onde alguém um dia recuou, é exatamente o ponto em que qualquer um pode ser tentado a recuar. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 a 13. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus, que é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Você pode ter atravessado vitoriosamente uma grande crise, mas agora esteja alerta às coisas que possam parecer as menos prováveis a tentá-lo. Tenha cuidado ao pensar que as áreas da vida em que você já experimentou vitória no passado, hoje são as que oferecem os mínimos riscos
para você tropeçar e cair. Não precisamos ser morbidamente introspectivos, é claro, olhando para o futuro com pavor, mas precisamos nos manter alertas. Mantenha sua memória aguçada diante de Deus. Uma fortaleza não vigiada, ela é duplamente fraca, porque onde as tentações menos prováveis conseguirão drenar toda a nossa força. Os personagens bíblicos, como nós vimos no caso de Joabe, que tropeçaram, caíram em seus pontos que mais tinham sido fortes. Nunca naqueles em que eram mais fracos. Por essa razão, que a única garantia de segurança de nossa vitória é aquilo que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Aonde a palavra de Deus diz: seja bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, nós que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultem com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Mantenhamos-nos assim firmes, fortes no propósito do Senhor. É tempos de vigilância depois da vitória. Oremos, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor livre-nos da tentação, livre-nos de todo mal. Nos dê força, Senhor, porque nem momento nenhum nós somos invulneráveis, ó Pai, a nenhuma das tentações, das provações. Nós somos fracos, pobres e nus, totalmente dependentes da Tua graça e da Tua força. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, coloque a mão no nosso queixo e mantenha os nossos olhos fixos no prêmio da nossa soberana vocação. Em nome de Jesus, nos ajude a mantermos a vigilância até o último momento, Senhor. Até o momento em que estaremos, meu Deus, chamados à presença da Tua glória, para que nós não, Senhor, possamos cair, mas estejamos seguros em Tua presença. Meu Deus, é tempo de retornarmos, ó Deus, algumas atividades, ó Pai. Livra-nos de todo mal, de toda tentação, de toda histeria, Senhor, que venha depois disso. De toda meu Deus, as oportunidades, Senhor, de desonrar o Teu nome e de magoar o Teu Espírito e de sujar a santidade, Deus, transformando-a em impureza. Livra-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.